Olá a todos, a paz do Senhor. No vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto um pouco avançado. Por isso, antes de chegarmos ao tema central do vídeo, eu gostaria de te explicar algumas lições para que você possa compreender melhor as Escrituras. A primeira lição é que no Antigo Testamento houveram várias manifestações do próprio Deus aqui na Terra, principalmente na época dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e também na época de Moisés. Todos nós que somos cristãos, servos de Jesus, sabemos que existe a chamada Trindade, que é composta de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todos eles são Deus, todos eles são santos. O que difere entre eles são as missões, talvez mais específicas, de cada um. Mas não vou entrar nesse mérito aqui, pois isso é algo bem complexo de se compreender. Bom, partindo dessa ideia da Trindade, nós vamos aprender outra lição valiosa aqui nesse vídeo, que é que Deus Pai nunca desceu aqui na Terra, pelo menos em todo o relato bíblico que nós lemos. É isso mesmo, Deus Pai nunca desceu aqui na Terra. Ficou chocado? Eu também fiquei a primeira vez que eu vi isso, mas calma que eu vou te explicar isso de uma forma mais clara. Para isso, vamos ler o texto que se encontra em João, capítulo 1, 18, que diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Baseado nesse texto, fica claro que todas as aparições de Deus no Antigo Testamento não era o Pai, e sim o Filho, ou seja, era Jesus que se manifestava aos patriarcas, a Moisés, a Davi e vários outros homens de Deus no Antigo Testamento. Agora, a segunda lição que nós vamos aprender nesse vídeo é sobre teofania. Teofania é uma manifestação de Deus que ocorria no Antigo Testamento. Um exemplo de teofania foi quando a sarça no deserto começou a pegar fogo e Moisés se aproximou dela e viu que ela não estava se consumindo, e de repente daquela sarça começa a sair uma voz que se revela a Moisés como Deus. Mas essa não era a única forma de Deus se revelar aos homens. Outra forma bem comum, principalmente na época dos patriarcas, era a forma de Deus se revelar através de um anjo. Porém, para sabermos diferenciar quando era um anjo comum de fato de Deus, a seguinte expressão deve aparecer na Bíblia, com as letras maiúsculas: o anjo do Senhor. Toda vez que você ler o anjo do Senhor, saiba que era o próprio Deus que estava se revelando àquela pessoa. E no caso, como aprendemos em João 1,18, era Deus Filho, ou seja, era Jesus que estava ali. Agora vamos ler um texto onde o anjo do Senhor se revela ao patriarca Abraão. Esse texto se encontra em Gênesis, capítulo 22, dos versículos 15 ao 18, que diz assim: Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Aqui, o próprio Jesus brada do céu e abençoa a Abraão, dizendo que por causa da fé que Abraão teve em não negar Isaque, seu único filho, para Deus, por causa desse ato, através da nação de Israel, todas as nações da terra seriam abençoadas. E o mais engraçado disso é que as nações seriam abençoadas justamente pelo sacrifício de Jesus. Só faltou Jesus falar para Abraão: por causa dessa atitude sua, eu vou descer aí. Você consegue imaginar isso? Outro fato curioso que faz a gente pensar que parecia que Jesus tinha uma intimidade peculiar com Abraão foi uma frase que Jesus disse para os fariseus que deixou todos eles malucos. Esse texto se encontra em João, capítulo 8, versículos 56 ao 58, que diz assim: Abraão, vosso pai,
exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui nesse texto, temos duas confirmações. Jesus revelou para Abraão sobre o seu dia, porém, isso provavelmente não foi relatado no Antigo Testamento, mas isso comprova que Jesus, em algum momento, conversou com Abraão e revelou a ele o plano de salvação. E a outra confirmação foi quando Jesus expressou, antes que Abraão existisse, eu sou. Essa expressão, eu sou, foi a mesma que foi utilizada quando Deus se revelou a Moisés por meio da sarça. Ou seja, isso só dá mais embasamento para comprovar as aparições de Cristo no Antigo Testamento. Bom, e se você chegou até aqui nesse vídeo, eu peço por favor que você deixe o like, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus.